Boa noite, queridos. Eu ia dizer queridos amigos, mas vou dizer queridas amigas e amigo. Ele é palestrante, ele não conta. Queridos, mais uma vez estamos aqui, esse nosso encontro fraterno. A gente fica sempre alegre de estar aqui, né? É bom quando a gente canta. A gente não sabe, né? Mas a gente vai tentando e vai aprendendo, né, gente? E essa harmonização é importante porque a gente consegue, assim, entrar naquele clima da música, no clima de uma casa espírita. Com certeza, a espiritualidade está nos ouvindo e está dizendo assim, bem que eles tentam, olha, né? Mas a gente vai continuar aqui fazendo a nossa harmonização. Quem sabe um dia chega um músico aqui, um tocador de violão, alguém para estimular a gente aqui, né, a cantar. Quem sabe até um maestro vai aparecer aqui, hein? Vamos montar um coral, coral do Jeican. Mas vamos lá. Hoje o Ailton vai nos falar sobre humanidade, espelho da alma. Antes que eu passe a palavra então para o Ailton, a gente vai falar sobre as atividades da casa e faremos uma pequena leitura, uma prece e passaremos então a palavra para o Ailton. Tá bom, Ailton? Então vamos lá. Evangelização infantil todo domingo das 9 às 11 horas da manhã. Todas essas atividades, meus amigos, são atividades abertas, tá? São abertas a quem desejar participar. Qualquer pessoa que quiser participar de qualquer dessas atividades está convidado, tá bom? Então, nós temos o Evangelho, leitura e reflexões, toda segunda-feira, em 2 horários, às 10 da manhã e às 19h30. É uma pequena leitura e reflexão feita sobre o Evangelho nesses 2 horários aí na segunda-feira. Quem quiser participar, venha também. Estudo sistematizado da doutrina espírita acontece todo sábado a partir das 17 horas. Nós temos vários níveis de estudo, desde a introdução até mais adiantados. É bom que quem chegar mais adiantado ajuda na introdução. É assim que funciona. Todo mundo estuda, tem espaço para todos. Bazar beneficente na sala 216, no final aqui do corredor. Quem quiser mais informações pode ligar para aquele número ali e se informar a respeito de horários e tudo, como é que faz para entrar no grupo de WhatsApp, porque a comercialização é feita presencial e online. Pulei? A palestra pública, seguida de paz, toda quinta-feira às 20 horas. Esta é ininterrupta. Faça chuva ou faça sol, pode ser feriado nacional, estaremos aqui. Chocolate fraterno, na primeira quarta-feira do mês. Começa às 20 horas aqui na sala, onde nós trazemos aqui um lanche, um chocolate quente, um suco, um sanduíche, e a gente leva na UPA de São Sebastião. Lá esse lanche é distribuído junto com uma mensagem para todas as pessoas que estão ali aguardando o atendimento, e os transeuntes, os moradores ali do entorno da UPA, todos são atendidos por nós. Projeto Almofadas do Coração. Espera aí. Projeto Almofadas do Coração. Agora eu trouxe uma almofadinha aqui para mostrar, ó. Essa aqui é a almofadinha do Projeto Almofadas do Coração, que acontece na primeira e terceira quarta-feira do mês, a partir das 14h30. Essa almofadinha aqui, ela é confeccionada aqui pelas voluntárias. Tem umas máquinas escondidas aqui dentro, ó. A gente tira aqui para fora e as voluntárias costuram, enchem, colocam aqui no saquinho com a mensagem, fazem o lacinho. E essas almofadas são distribuídas na rede pública de saúde para mulheres mastectomizadas. Ajuda na recuperação pós-operatória. Tem mulheres que relatam que ficam só abraçadinhas com a almofada, mas ela foi idealizada por uma pessoa lá dos Estados Unidos e depois divulgou para o mundo todo. Depois vocês procurem na internet para ver Almofadas do Coração. Tem uma história muito bacana. Foi idealizado para colocar debaixo aqui do braço. Ajuda no pós-operatório, porque muitas vezes, quando faz a mastectomia, né, mexe muito. Então, aqui na axila fica muito sensível, tudo, e aqui a almofada dá um conforto
dar um conforto para a pessoa que está se recuperando da cirurgia. Então, esse aqui é o coraçãozinho. Vamos à nossa leitura. Quem gostaria de fazer? Um homem que faça uma leitura. Um homem que faça a leitura? Acabou de chegar um aqui, ó. Acabou de chegar um aqui. Olá, boa noite. Eis o homem, Pilatos. Humanidade real. Apresentando Cristo à multidão. Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplausos, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o abandonando para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo e que atingiremos a humanidade real. Mensagem do livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Então vamos lá, queridos. Vamos fazer uma prece para iniciarmos essa parte do nosso trabalho. Pai querido, mais uma vez estamos aqui neste encontro fraternal, onde cada um de nós veio buscar, através do coração, esse contato com a espiritualidade amiga. Agradecemos muito, Pai, por todos esses espíritos abnegados que estão sempre próximos de nós. A espiritualidade do Jeikan, nossos mentores, toda a espiritualidade amiga do Jeikan, que certamente está aqui conosco também neste momento. Agradecemos pela presença do nosso querido amigo e palestrante Ailton, que ele seja intuído nesses momentos em que trará a palavra para nós. Pedimos, Pai, suas bênçãos para cada um de nós, para nossos familiares, para todos os amigos que não puderam comparecer aqui hoje, para todos aqueles que estão passando por problemas de saúde, que sejam confortados, consolados, guardados e, se possível, Pai, que possam ser curados. E assim, Pai querido, pedimos permissão para iniciarmos esta primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. A palavra é sua, querido. Deixa eu colocar aqui para você. Dá licença. Obrigado. Opa. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Jesus nos ampare, nos abençoe. Que Ele possa estar nos conduzindo hoje nas nossas reflexões, né? Linda a mensagem do Emmanuel, né, gente? Porque o nosso irmão estava lendo essa mensagem, nos faz refletir sobre a vida do Cristo. Nos faz repensar sobre quem foi o Cristo. Porque, na verdade, até hoje, há mais de 2000 anos, quando ele veio a este mundo, pessoalmente, trazer a mensagem,
Nós costumamos dizer que Jesus foi a segunda revelação de Deus aos homens, né? A primeira a revelação foi em Moisés, a segunda em Cristo e a terceira no Espiritismo. A gente fala que, na verdade, não foi o Cristo em si, a pessoa do Cristo, porque nós vamos compreendendo, à medida que a gente vai estudando o Espiritismo, que Jesus ele já existia bem antes da formação do próprio planeta. No livro A Caminho da Luz, por Garcia de Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, ele vai nos relatar que quando houve toda a preparação, né, para a formação do nosso planeta, Jesus ele participa de reunião para dar o direcionamento da vida, né, que seria inserida aqui no nosso planeta. Então, nós tentamos ter uma compreensão do que é o Cristo, quem foi o Cristo. Talvez a gente tenha que ir na mesma linha da resposta que os Espíritos deram a Kardec, na questão 1ª do Livro dos Espíritos, quando se questiona o que é Deus, né, e não quem é Deus, né? O que é Deus? Que aí os Espíritos responderam a Kardec, a inteligência suprema, a causa primária, e não primeira, né? Porque não tem uma sequência, não teve nem antes, nem teve depois, é primária, é única. É a causa primária de todas as coisas. Então, quem é o Cristo? Na questão 625, quando Kardec questiona os Espíritos amigos, qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de guia e modelo, a resposta é muito simples, Jesus. Jesus é o tipo a quem nós devemos ascender. Porque da mesma forma que nós somos criados, está lá na questão 115, todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos, inclusive o próprio Cristo. Porém, com capacidades, com possibilidades, utilizando a inteligência e a razão para que a gente possa estar ascendendo o nosso processo evolutivo. Porque não é por acaso que nós nos encontramos aqui. Não é por acaso que nós somos espíritas, não é por acaso que nós estamos hoje participando dessa reunião. Porque quando a gente fala da terceira revelação, que é o Espiritismo, olhem bem, o Espiritismo não veio para os espíritas. O Espiritismo veio para os espíritos, seja encarnado, seja desencarnado. Então, aqueles que frequentam uma casa espírita, que buscam a compreensão do Espiritismo e que seguem os seus direcionamentos são, por si mesmos, espíritas, conforme Kardec, ou espiritistas, conforme Kardec nos mostra. Kardec refuta a ideia de religião. Por quê, gente? Porque eu ouvi numa frase uma vez de um grande palestrante, o Raul Teixeira, eu fiquei pensando no que ele disse, que ele falou assim, olha, ser espírita é para os fortes. Não é qualquer um que aguenta ser espírita. E eu fiquei repensando aquilo. Por que é para os fortes? Porque vocês prestaram bem atenção na leitura da mensagem? Quem de nós hoje tem a capacidade de fazer o que o Cristo fez? Olha que interessante, que na verdade o Pilatos não queria matar o Cristo. No livro Há 2000 anos, quando tem toda a história, a gente vai ver que ele refutou muito em aceitar o Cristo como alguém que deveria passar pelo que ele passou. Tanto é que naquele momento último ele teve uma ideia, apresentou, vamos botar aqui um marginal, um pilantra, um bandido, botou o Barrabás, né? Porque é tão interessante a gente concluir, porque Jesus ele já tinha andado com uma multidão, Jesus havia saído de Jericó para entrar em Jerusalém. E ele foi acompanhado por uma turba. Não à toa, assim que ele adentra Jerusalém, ele é aplaudido. Muitas pessoas ovacionaram. Muitas pessoas estavam ali gritando o nome dele. E aquelas mesmas pessoas, mais tarde, estavam ali votando para soltar Barrabás e prender a Cristo. O que levaram aquelas pessoas a esse entendimento de que Jesus deveria ser crucificado? A gente não vai entrar aqui no mérito da questão, porque a gente vai refletir sobre a ideia de ser humano.
Porque quando a gente fala de humanidade, a gente poderia estar pensando, como nós, pela questão do conceito, em toda a população do globo, né? Hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de habitantes, quase 9 bilhões, na verdade, de habitantes. Para cada encarnado, aproximadamente 3 ou 4 desencarnados. E nós não conseguimos, às vezes, perceber a presença dele ao nosso lado. Porém, se nós levarmos em consideração o universo, os vários universos, essa coisa infinita criada por Deus, será que cabe da nossa racionalidade um pequeno cisco nesse universo, o único local que tem vida, que seria o planeta Terra? A gente já começa a repensar, né? Que a gente sabe, está lá no Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, que esse universo, tudo que nós olhamos, tudo que nós percebemos, tem vida, algum tipo de vida. Talvez não da mesma forma como a nossa que é na Terra, mas tem vida. Então, quando a gente fala de humanidade, a gente poderia estar abordando simplesmente os moradores do nosso planeta ou de outros planetas, né? Porém, uma outra forma de nós aplicarmos a palavra humanidade tem a ver com virtudes. Então, e é claro, e é nessa situação que nós estaremos conversando com vocês aqui na noite de hoje. Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, ela tem uma coleção que nós chamamos a coleção psicológica de Joana de Ângeles. São 16 livros. Esse aqui é o primeiro livro, é o primeiro volume. É uma série que começou em 1989 e o último livro foi psicografado em 2011. Né? São 16 livros. Então é a série psicológica de Joana de Ângeles. Como esse aqui é o primeiro, eu vou ler alguns trechinhos aqui desse livro que é muito importante para o nosso debate. Jesus e humanidade. No seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior. Olha só, tem alguma diferença para esse livro em 1889 para agora 2026? Parece que não. O homem ainda na sua visão egoística, né? Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos amigos, o que faz com que o homem não avance na sua senda de aperfeiçoamento? Os espíritos responderam a Kardec, pelo egoísmo. Vede no egoísmo a mãe e o pai de todos os outros sentimentos negativos que nós trazemos no nosso arcabouço perispiritual. Então, na verdade, a vinda de Jesus não foi por acaso. Há 2000 anos, tinha uma sociedade extremamente patriarcal, aquela sociedade impositiva, repressora, e ele tinha que chegar e apresentar uma mensagem profunda, né? Tanto é que ele falava por parábola. Ele sabia que naquele momento a sua mensagem não teria a compreensão exata, profunda e verdadeira. Mas o próprio Emmanuel, através da psicografia do Chico, veio nos falar que as parábolas de Jesus eram como sementes que, lançadas em terras férteis, daria árvores frondosas para a humanidade, de benevolência e caridade. Então, hoje, quando nós estudamos a doutrina espírita, a gente vai entender qual é a origem e esse símbolo de violência, de prepotência e presunção, que o homem, e aí a gente não fala de gênero, a gente fala de ser humano, que o espírito, seja ele na condição de masculinidade ou de feminilidade, que o espírito apresenta na vida atual. Né? Aí continua ele. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Aí eu botei a interrogação. Surgiu esse homem, humilde, simples, submisso e forte? Olha só,
Primeiro, ele está falando desse homem, sentimentos negativos, né? E agora já vem uma outra ideia, que depois do Cristo mudou-se a concepção de homem. Sabe aquela coisa que Paulo nos fala de fazer nascer um homem velho e renascer um novo homem? Será que nós estamos percebendo isso no mundo atual? Essa mudança de concepção, essa mudança de valores, essa mudança de sentimento nos homens? Porque não é quase constantemente, quando nós abrimos um jornal, quando nós assistimos uma televisão, nós nos deparamos com algum tipo de violência. Quase sempre. Eu fico me perguntando assim, por exemplo, Jesus ele veio trazer a mensagem do amor, da justiça e da caridade. Jesus veio trazer a verdade. Há 2000 anos, hoje nós já temos uma compreensão profunda, né, mais clara, quando nós estudamos a doutrina espírita. E a sua mensagem, como a gente entende, ela deveria ganhar o mundo. Talvez quando Joana colocou essa palavra surgiu, era a ideia profunda de que, tomando o conhecimento da mensagem cristã, automaticamente o homem mudaria a sua concepção relacional, mudaria os seus sentimentos, mudaria a sua forma de ver, mudaria a sua forma de pensar, mudaria a sua forma de relacionar. Porém, o que nós estamos percebendo hoje, por exemplo, os 2 países mais cristãos do mundo, nós temos, né, porque o mundo hoje tem aproximadamente de 28% a 33% da população do mundo, do orbe da humanidade, se auto-intitula cristã. Dá aproximadamente 28% a 33%, mais quase 3 bilhões de pessoas. Podemos dizer que assim, a religião, é a maior religião, né? Depois nós temos ali o islamismo, o hinduísmo e outras mais. Ora, porque Jesus ele dividiu o mundo antes e depois dele, né, gente? Então, se nós temos os 2 países mais cristãos do mundo, que é Estados Unidos e o Brasil, as coisas não deveriam acontecer de forma diferenciada. Mas olha só, o Brasil é o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo. É o 5º país onde o número de feminicídios aumenta diuturnamente. Estados Unidos tem um processo de racismo arraigado, profundo. E são países cristãos. São países que dizem, né, que lêem a Bíblia, que frequentam uma religião, que falam de Cristo, que apresentam Cristo. E aí a gente vai retomar essa mensagem aqui, por quê? Porque quem matou Jesus naquele tempo foi exatamente os pseudos religiosos da época. Os fariseus e os saduceus, que se aliaram por não aceitarem as pregações do Cristo, fizeram conchavo com Roma, né, através de Pilatos, e mataram a Cristo. Existem alguns estudiosos que, quando eu falei que, né, aquela turba que entrou até Jerusalém com Jesus e ali entrou aplaudindo, né, e tudo mais, e depois lá escolheram Barrabás, existem alguns estudiosos querendo demonstrar que naquele momento que estavam ali reunidos entre Barrabás e Cristo, eles estavam recebendo propina para votar em Barrabás. Então, assim, a gente vai analisando essas questões, porque a doutrina espírita tem aproximadamente quase 170 anos, né? Em 1857, quando se é lançado o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, até a atualidade. É claro que é pouco tempo, tendo em vista o tempo que nós somos criados. Mas a gente tem que perceber qual é a função do Espiritismo na vida de cada um de nós. A questão básica é essa. Porque, olha só, quando Kardec ele foi elaborar, antes dele elaborar a questão 642 de O Livro dos Espíritos, que ele estava falando sobre o que era importante, né, para o homem
colocar em prática, visando sua autoelevação, sua transformação, se bastava não fazer o mal. E aí os espíritos responderam a Allan Kardec, não só não fazer o mal, né? Mas é fazer o bem em toda a sua plenitude, porque se você deixar de fazer um bem e ocasionar um mal, você está fazendo mal. Mas essa resposta, antes de Kardec fazer essa pergunta, Kardec ele teve um sonho, ele estava dormindo, e ele, na verdade, ele foi levado pelos espíritos amigos a determinados locais, onde ele foi apontando, porque naqueles locais que Kardec passava com esses amigos espirituais, em cada local daquele tinha um grupo em estado tremendo de sofrimento. Sofrendo. E Kardec então começou a questionar. Ali estão aqueles que crucificaram Cristo? Não estão aqueles que crucificaram Cristo. Estão aqueles que mataram, né, dizimaram muitas vidas, muitas pessoas? Não estão aqueles que dizimaram, que fizeram mal. Enfim, está no livro Pontos e Contos. Kardec foi elaborando algumas pessoas, lembrando daquelas pessoas maldosas da antiguidade, aquelas pessoas que incitaram a guerra, aquelas pessoas, enfim, né, pessoas que cometeram vários e vários crimes. E aí os espíritos responderam a Allan Kardec, não, ali não estão aqueles, somente aqueles, mas estão principalmente aqueles que, orientados e tomando conhecimento pela existência de Deus e seus direcionamentos, não praticaram. Que muitas vezes somos nós espíritas. Porque quando a gente fala de humanidade, que tem a ver com os nossos valores, né? O que nós estamos apresentando hoje enquanto espírita? Qual é o diferencial da doutrina espírita na minha vida em relação aos meus sentimentos e os meus valores? Frequentar uma casa espírita, ouvir palestra, tomar água fluidificada, participar estritamente de atividades caritativas, nos torna uma pessoa melhor. Mas isso basta? Vocês já analisaram, gente, que qualquer outra religião, ONGs, fazem o mesmo trabalho que o espírita faz. Mesmo. Distribui sopa, distribui verdura, distribui alimentos, distribui agasalhos. Então, por que eu sou espírita? Qual é o diferencial do espiritismo em nossas vidas? Tem uma historinha bem interessante de uma comunidade. Essa comunidade, ela estava prestes a desaparecer do mapa. Brigas, dissensões, agressões, violências, as pessoas desaparecendo, indo embora, porque ninguém conseguia ali, né? As pessoas não conseguiam mais aquele convívio social equilibrado. Até que um membro daquela comunidade, o responsável, ele teve uma ideia. Falou, não, vamos acabar com isso tem que acabar, não é possível. E marcou uma reunião com toda a comunidade, para tentar, através do diálogo, descobrir qual a origem daquele processo, qual a origem daquelas violências, daquelas agressões. Todos compareceram à reunião. E quando esse diretor, né, esse coordenador, começou a falar, tentando descobrir quem era o culpado ou quem era a culpada por tudo aquilo, a coisa piorou. Por quê? Porque um começou a acusar o outro. Mas eu bati nela porque ela me fez raiva. Eu falei mal dela porque ela falou mal de mim. Aí começou aquele blá, 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 aquele blá, blá, blá. Aquela reunião virou um ato pandêmico, uma coisa absurda. O dirigente preferiu encerrar a reunião. Ficou coçando a cabeça, pensando uma maneira, porque não poderia continuar da forma que estava, né? Ele marcou uma outra reunião tempos depois. Só que ele já tinha descoberto quem
era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ele obrigou que todos fossem à reunião. Todos chegaram. Ele foi, né, começou a reunião, falando dos problemas, que se não resolvesse aquela comunidade ia falir. Mas ele se exaltou e falou, olha gente, eu descobri quem é o verdadeiro responsável por toda essa baderna, por todo esse problema que nós estamos vivenciando. E o responsável está naquela porta, está lá atrás, quietinho. Cada um de vocês, cada um individualmente, vai levantar, vai passar por aquela pessoa que está ali. Se quiser falar alguma coisa, fale, fique à vontade. Depois volte para o seu lugar e pense no que você vai expor para as demais pessoas. Em relação àquela ou aquela culpada que você viu, aquele culpado ou aquela culpada que você viu ali dentro. Todos, um por um, entraram naquela sala, saíam cabisbaixo, sentadinhos, sentavam e ficavam pensando, né, a respeito do responsável. Quando a última pessoa entrou e sentou, ele perguntou, e aí, vocês viram quem é o responsável? Ninguém disse nada. Ficaram pensando. Ficaram todos envergonhados, porque atrás daquela porta tinha um espelho enorme. Era um espelho muito grande. Moral da história. Todos eram responsáveis. Não tinha um único, né? Todos eram responsáveis. É o que nos faz refletir. Porque quando a gente fala de ser humano, e a gente está aqui exatamente para desenvolver essa nossa humanidade, a gente não vive, não consegue desenvolvê-la se nós não vivermos em sociedade. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre as leis morais, ele nos apresenta a lei de sociedade, porque ele vai dizer claramente que nós nascemos para vivermos em sociedade. Ninguém evolui sozinho. Ninguém, gente. E nós somos 8 bilhões aqui no nosso, mais de quase 9 bilhões. Nós temos que entender que nós somos uma individualidade. Não pensamos da mesma forma. Não agimos da mesma forma. Não gostamos do mesmo jeito. Não analisamos a mesma coisa da mesma maneira e da mesma forma. Ou seja, nós somos uma individualidade. O grande problema nosso, essa dificuldade profunda que nós temos em buscar aquilo que Emmanuel disse a Chico Xavier e que serve para todos nós. Que a maior necessidade do ser humano é o autoconhecimento. Nós não fazemos isso. Às vezes nós colocamos uma máscara e nós vivemos com essa máscara. E nós não atiramos. Porque é muito mais fácil eu me esconder atrás de algo que eu aparento ser, mas que na verdade eu não sou. Porque se eu retirar a máscara, eu vou me apresentar verdadeiramente como eu sou. Então, nós espíritas, talvez por vergonha, por timidez ou por medo, nós camuflamos aquilo que nós verdadeiramente sentimos. Nós somos conduzidos de uma forma profunda pelo nosso ego. Por isso é que nós somos egoístas. A ideia primeira é sempre eu. Se der tempo, eu me preocupo com o outro. Então, nós temos que aprender que nós estamos vivendo uma comunidade. E cada um dentro dessa comunidade tem o seu papel a ser representado. E é claro que quando as coisas dão erradas,
O que é mais fácil? Olhar para dentro ou olhar para fora? Olhar para fora. Olhar para fora. Eu acho que eu já contei essa história do Divaldo com Joana de Anjos aqui, mas vou repeti-la. Que quando o Divaldo se encontrava chateado, cabisbaixo, parece que tudo que ele estava fazendo não estava dando certo, né? E a gente sabe um pouco da vida do Divaldo. Vocês conhecem o Divaldo Franco, né? Faleceu o ano retrasado. Que trabalho lindo que tem na Bahia, né? A Mansão do Caminho. Então ele relata a história dele, ele contando os acontecimentos da vida dele. Você sabia que o Divaldo teve um obsessor durante 30 anos, a quem ele apelidou de Máscara de Ferro, e que por várias vezes quis tirar a vida dele, e só não conseguiu fazer devido à proteção que o Divaldo tinha. Porém, antes, já novo, ele era novo ainda, ele estava iniciando a sua missão, e ele quase se suicida. Ele foi levado pelo Máscara de Ferro, né? Ele ia se atirar do elevador Lacerda, lá na Bahia. Ele não fez, né? não praticou esse ato insano, porque ele teve uma irmã que havia suicidado, e essa irmã apareceu para ele e conversou com ele. Ele mudou de ideia, né? Foi quando ele foi questionar a Joana de Ângeles por que ela não interferiu. E ela falou, não vou interferir no seu livre-arbítrio. A responsabilidade é sua. Você sabe que aquilo é errado, né? Como os espíritos não interferem em nossas vidas. Nos dão orientações, né? Mas nos deixam caminhar. A responsabilidade é sempre nossa. Eles nos mostram o caminho, mas eles não vão caminhar pela gente. Caminham conosco, mas não caminham para a gente, né? Então, certa feita, Divaldo estava triste, chateado, abatido. E ele perguntou a Joana, né? Por quê? Que parece que tudo que ele estava fazendo, as pessoas não sabiam reconhecer, enfim. E Joana virou para ele e falou assim, Divaldo, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando você estiver no mundo espiritual, livre da matéria, a sua visão vai ser outra. É onde você vai compreender que enquanto você estava no mundo material, a sua briga nunca foi você contra o outro, mas a briga foi sempre você contra você mesmo. É o papel do Espiritismo, é a transformação. Porque quando eu me transformo, eu consigo transformar alguém do meu lado. Eu consigo fazer com que a pessoa ela mude a forma de ser, de agir e de pensar, sem posição, sem críticas, sem cobranças, de forma natural. Porque esse é o papel do Espiritismo. É a nossa transformação. É claro que todas as atividades que nós realizamos na Casa Espírita são atividades maravilhosas e voltadas ao bem. É a caridade em movimento. E toda caridade é um bem que a gente coloca sempre ao nosso favor. O próprio Emmanuel fala isso, né? Que todo o bem que eu faço aqui é o meu advogado aonde eu estiver. E o bem, por mais que eu faça, gente, mesmo não fazendo de boa vontade, ele nunca vai deixar de ser o bem. Olha que interessante. Ele nunca vai deixar de ser o bem. E vai contar, né, de alguma forma, no mundo espiritual. A gente vai lembrar de André Luiz. Está lá em Nosso Lar, né? Quando o Clarencio fala para ele, olha, André Luiz, você recebeu muitas energias positivas, muitas preces. Por quê? Porque durante 15 anos que você clinicou na Terra, você enviou mais de 6.000 receitas gratuitamente, mesmo fazendo choça, mesmo não querendo fazer, mesmo fazendo com mau humor, com falta de vontade. Mas hoje algumas pessoas lembraram de você e pediram oração por você. Então, como ele diz, o bem é sempre o bem, em todo lugar que a gente estiver, vai ser nosso advogado. Mas é interessante que a gente não pare somente nessas atividades, porque eu tenho que buscar constantemente o meu autoconhecimento. Observe que quando Jesus fala amar o próximo como a ti mesmo, e nos impõe a obrigatoriedade de amar os nossos inimigos, a gente para e pensa assim, mas por que eu vou amar o inimigo se eu não tenho inimigo encarnado? Porque inimigo é uma palavra muito forte. A gente sabe o que é ter um inimigo.
aquela pessoa que tem um ódio tremendo, aquela pessoa que tem que detesta, que de alguma forma quer aniquilar a nossa vida. Eu acho que eu desconheço assim, algumas pessoas do meu convívio social que dizer que tem um inimigo, né? A gente tem desencarnado, isso aí é fato, mas encarnado não. Então a pessoa poderia falar assim, não, então eu não tenho que ter essa preocupação de amar o meu inimigo. Aí é que nós nos enganamos. Sabe por que nós nos enganamos? Porque quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, e amareis até o vosso inimigo, é automaticamente, claro, Kardec vem nos explicar sobre os inimigos desencarnados, caso as pessoas tenham. Porém, o que a gente vai aprendendo no Espiritismo, que os maiores inimigos estão aonde? Vocês sabem? Aonde? Não. Os maiores inimigos estão dentro de nós. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Nos ensinou Cristo. No livro Roteiro, no Roteiro de Jesus, acho que é o Roteiro de Jesus, se eu não me engano, agora me fugiu o nome, tem uma história bem interessante de Jesus e Pedro, caminhando pela estrada de Cafarnaum durante 1 hora. E nesse tempo, nesse ínterim que eles estavam caminhando, Pedro questiona Jesus, aonde é que estão os inimigos do teu reino? Porque eu quero combatê-los, para que ele possa crescer e evoluir de uma forma mais rápida. E Jesus fala assim, Pedro, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, apenas 1 hora, 1 hora basta para que ele compreenda aonde estão os nossos maiores inimigos. Durante 1 hora, Pedro caminhando com Cristo, eu vou sintetizar a história, 5 pessoas vieram ao encontro deles. E em cada encontro com uma dessas pessoas, Pedro apresentou 5 comportamentos negativos e desequilibrados. Com uma determinada pessoa, ele foi agressivo, com a outra ele foi invejoso, com a outra ele foi falando mal, né? Com a outra pessoa ele foi irado, e com a outra pessoa ele foi egoísta, extremamente egoísta. Ao final da caminhada, 1 hora, Jesus falou assim, tu viste, Pedro, aonde estão os maiores inimigos do meu reino? Dentro da gente. Por isso, o autoconhecimento. Quando a gente analisa a parábola do bom samaritano, 3 pessoas passaram por aquele homem que ali se encontrava, 2 que eram pregadores do Evangelho, que falavam de Deus, que pregavam a lei, passaram e ignoraram, não deram a mínima. Porém, um, que naquele tempo era considerado um ateu, ou um agnóstico, uma pessoa que era considerada de má vida, que era o samaritano. O que o samaritano teve por aquele homem deitado? Porque aquele homem não tinha identidade, aquele samaritano não conhecia, não sabia quem era, não se preocupou saber de nome, de nacionalidade, se era rico, se era pobre. Sabe o que ele demonstrou naquele momento? Além da compaixão, a humanidade. E é através do desenvolvimento da nossa humanidade, por isso é que nós somos seres humanos racionais, utilizando a nossa racionalidade e a nossa intelectualidade para termos a compreensão da dor do outro. Nesse momento é que nós vamos desenvolvendo a nossa humanidade. É nesse momento que nós vamos desenvolvendo e construindo o reino de Deus. E é dessa forma que nós evoluímos, que nós nos transformamos. E Jesus é o exemplo. É o que Joana vai nos falar aqui na continuidade da mensagem, quando ela fala assim, olha, Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização,
erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus, é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus senão pelo Cristo. E o Espiritismo é exatamente o cristianismo redivivo. Porque quando o Kardec vai nos falar sobre o verdadeiro espírita e o cristão, né, são as mesmas pessoas, ele está dizendo que existe o falso espírita. Como ele mesmo classificou que é aquele espírito exaltado, o espírito imperfeito, que provavelmente a gente vai dizer que é quase 70% dos espíritas que frequentam o templo espírita, que ainda não conseguiram assimilar profundamente a mensagem de Jesus. A gente acha bonito, lindas mensagens, né, que nós recebemos, ou que nós lemos, enfim. Mas é interessante que a gente faça com que essas mensagens que nós recebemos, ela adentre dentro de nós. Que a gente consiga fazer aquela viagem interna, levando essas mensagens conosco. Porque senão, o que vai adiantar o ser espírita? O espiritismo não é melhor do que outras religiões, que fique bem claro. Né? Porque como Raul Teixeira disse, o espiritismo é para os fortes, a gente vai ver isso após a pandemia. Quantas casas espíritas hoje que a gente visita que estão vazias? Alguns espíritas perceberam que não deveriam mais retornar à casa espírita, ou foram para outras religiões, sem problema nenhum, porque a gente sabe que nós não vamos encontrar facilidade na condição de ser espírita. E se a gente analisar bem a vida dos grandes mártires do cristianismo, por exemplo, quem teve vida fácil? Qual deles teve uma vida fácil, tranquila, equilibrada? Porque serviam a Jesus. Analise a vida do Chico Xavier, analise a vida do próprio Divaldo, gente. E tem mais uma. Para desenvolver o processo humanitário, Joana, Emmanuel, Viana de Carvalho, que eram, né, os mentores espirituais, e o Vitor Hugo, gente, eles não passavam a mão na cabeça deles de hipótese alguma. Eles eram firmes. Às vezes a gente fala assim, nossa, eles eram até meio agressivos, né? No sentido de não, você vai fazer, pronto, o caminho é esse. Dava aquela chacoalhada, aquela balançada, não, para que você... Não, eu estou cansado. Não, você não está cansado, você vai... Está entendendo? Não passava a mão na cabeça. Divaldo conta que Viana de Carvalho era tão duro com ele, que certa vez a Viana falou com ele assim, Divaldo, mas deixa de ser burro. Com todo respeito aos nossos irmãos asno, por quê? Porque Divaldo queria entender o significado da palavra prolegômenos, achando que Viana, quando ele estava estudando o livro dos Espíritos, ele achava que Viana ia dar mastigado. Ele começou a ler e perguntou, Viana, eu abri o livro aqui, mas está escrito prolegômenos. O que é prolegômenos? Vai comprar um dicionário para você aprender, Divaldo. Divaldo trabalhou a vida para comprar um dicionário, comprou o dicionário, quando ele abriu o dicionário não tinha a palavra prolegômenos lá não. Foi a Viana, eu comprei, mas não tem prolegômenos, ele falou, Divaldo, com todo respeito aos nossos irmãos asno, mas você é meio, né? Você não tinha que abrir primeiro o livro para saber se tinha? Pô, vai estudar de novo, vai comprar outro. Dava facilidade. Quem esses irmãos se transformaram? Exemplos para todos nós. O Chico, verdadeiramente, né, caminhou de mãos dadas com Cristo, praticamente. Porque a vida dele toda foi dedicada ao amor, à justiça, à caridade, ao bem. É o maior exemplo que nós espíritas temos. Porque normalmente a gente fala assim, se você não pensa e não consegue seguir ao Cristo, a sua mensagem, tente seguir o Chico. Eu tenho certeza que ele não gostaria que, se ele tivesse me ouvindo, ele não, né? Estaria me cortando. Mas ele foi o exemplo para todos nós. Então, quando a gente fala dessa humanidade, exatamente desenvolver os nossos valores, desenvolver os nossos melhores sentimentos. E não é uma coisa fácil. Talvez não é algo que vai acontecer agora nessa encarnação. Talvez precisemos de outras e outras e outras encarnações. Mas é necessário que a gente dê o primeiro passo.
E o Espiritismo está aqui exatamente para nos ajudar, para nos auxiliar. Eu sempre gosto de terminar com uma frase de um filósofo que mora no Guará, o nome dele é Ailton Gonçalves Carvalho. Ele disse o seguinte, olha, estou brincando, eu já ouvi essa frase, eu não sei quem disse, mas eu acho muito interessante. Que ele fala assim, olha, se você sabe aonde quer chegar, escolha a estrada e o jeito de caminhar. E uma vez que nós conseguimos escolher a estrada, às vezes o jeito de caminhar fica mais fácil, né? E se nós hoje escolhemos a estrada, que é o Espiritismo, fica um pouco mais fácil. Apesar de, às vezes, a gente achar que é impossível. Porque nós espíritas, quando nós não queremos enfrentar a nós mesmos, quando nós não queremos fazer aquela viagem interna, quando nós não queremos abrir os olhos espirituais para enxergarmos realmente de uma forma mais ampla, nós temos aquilo que nós chamamos de desculpismo. As desculpas. Ah, eu não dou conta. Ah, mas está difícil. Ah, eu já tentei várias vezes, mas não conseguia. Ah, quer saber da coisa? Eu vou deixar para outra reencarnação. A outra vem, vou deixar para outra. A outra vem, vou deixar para outra. A gente nunca vai chegar aonde nós temos que chegar. Nós já escolhemos a estrada. A estrada cada um escolhe, né, por si próprio. Então, a doutrina espírita veio para isso. Não veio para nos salvar. Porque Kardec, quando ele fala da caridade, fora da caridade na salvação, nós temos que entender qual é o sentido da salvação. A salvação não é facilidade, não é uma vida de beatitude ociosa no mundo espiritual, porque não há locais circunscritos no universo para nosso deleite ou para o nosso sofrimento. Está lá no livro Céu e Inferno. Existem colônias, enfim. Então, o Espiritismo veio para nos mostrar essa estrada, cheia de pedregulhos, né, de empecilhos, de obstáculos. Mas a gente vai retirando de uma forma tranquila, calma, porque nós já sabemos onde nós temos que chegar. Agora, o caminhar é de cada um. Uns vão caminhar mais rápido, outros vão correndo, outros vão, né? Outros já vai igual uma tartaruguinha, vai na sua. Mas a estrada é essa, e essa estrada independe de religião. Depende de filosofia, independe de ideologia, independe de qualquer coisa, só depende do ser humano. Então, a gente vai transformar esse planeta quando o ser humano estiver transformado. É a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Quando é que o bem vai imperar aqui? Quando aqui vier habitar as pessoas, os espíritos voltados ao bem. Nós não temos, a gente está esperando um planeta melhor, sim, mas desde que nós nos melhoremos. Nós é que vamos transformar o planeta, nos transformar. Essa humanidade vai parar de matar, de agredir, de xingar, de violentar, quando houver essa transformação, quando os seres humanos forem espiritualizados, no sentido de conhecer a mensagem de Jesus e praticá-la em toda a sua essência. Tá bom? Já deu meu horário, né? Gente, obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe, viu? Deixa eu pegar aqui para você. Vou levar para casa. Agradecemos muito as palavras do nosso amigo Ailton. Muitas coisas a pensar, a refletir, né? Ninguém disse que ia ser fácil, né, Ailton? E a gente sabia disso. Pois é. Você estava falando do Divaldo, né? Me lembrei do Chico com o olho sangrando, né? Aí o Emmanuel disse assim: você tem outro olho? Brigava com ele, dava encher de jeito nenhum. Pois é. Eu lendo a vida dele, ficava com dó do Chico. Pois é. Não, e olha de quem que a gente está falando. A gente está falando de Divaldo e Chico. E vai achar que a gente vai ter facilidade. Não vamos, né, gente? Tem uma história do Divaldo, também bem interessante. O Divaldo foi fazer um seminário. E no dia do seminário ele caiu em febre. Febre, suor, né? Tremedor, aquela coisa, parecia que ele estava com dengue, né? Não conseguia nem caminhar, nem levantar.
Aí Joana falou assim, Divaldo, o pessoal está lá no salão te esperando, você não vai trabalhar não? Aí ele olhou para ela e falou assim, minha irmã, tenha dó de mim, você não está vendo que eu estou quase morrendo? Aí ela falou assim, engraçado, Divaldo, eu já morri e continuo trabalhando, você não morreu. Então, Exatamente. cada batia com luva de penica, né? Queridos, vamos concluir então essa primeira parte do nosso trabalho. Nós vamos passar agora para o passe aqui ao lado. Quem desejar tomar o passe, basta ficar quietinho, sentadinho aqui. Eu vou apagar as luzes até para ajudar na nossa concentração, para a gente manter a nossa vibração. E eu vou pedir à Regina que faça a nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre amado, agradecidos como sempre por esses momentos aqui em que tanto aprendemos, tanto recordamos e em que tanto recebemos, temos certeza, do carinho dessa espiritualidade querida, trabalhadora da casa. E por isto mesmo, por esta casa tão querida, eu peço que todos comigo mentalizem neste momento os nossos irmãos Marcelo e Inês. Façamos do carinho dos nossos corações, cada um, com este carinho, crie uma flor colorida. Imaginaram a sua flor? Então vamos juntá-las num bonito buquê e enviar mentalmente para os nossos amigos Marcelo e Inês, que eles recebam com estas flores a força, a coragem e a fé que já têm, mas que necessitam, estejam sempre presentes. Nosso carinho para eles dois. Nosso carinho, mais uma vez, pelos trabalhadores daqui, por aqueles que hoje aqui estão, nossos amigos desencarnados, para também aprenderem como nós. E que assim, neste aprendizado constante, possamos um dia olhar para o espelho das nossas almas e encontrar ali nós como já verdadeiros irmãos, gratos, já um pouquinho evoluídos, fraternos, amorosos, caridosos, como devemos ser e como com certeza seremos no futuro, e por que não também alegres. Alegres por esta vida que nos foi dada, alegres por esta terra abençoada que nos acolhe, alegres porque aqui estamos em meio a tantos amigos, em meio a tantos queridos dos nossos corações. Que possamos ter uma semana de paz, segurança e oportunidades para a prática do amor e da caridade. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.